comentando aqui referente à Igreja Deus e Amor, a Davi Miranda Neto, a sua possível liderança da igreja no futuro, em breve, já foi até cogitado pela própria irmã Ireni, que atualmente figura como a presidente da igreja, apesar da gente saber que é mais de fachada, na realidade, o próprio pastor Lorival, que é o pai do Davi Neto, é que manda, até porque na Igreja Deus e Amor não tem pastora, é o pastor que comanda ou que vem a ser a liderança espiritual. E o Lorival, sabendo dos entraves, dos problemas, obstáculos, sendo, na realidade, ele o presidente, ou seja, se ele tivesse lá de modo jurídico, entre aspas, né, com seu nome na presidência, na diretoria, ele é membro da diretoria, mas não é o presidente, então deixou para a Ireni, porque muita gente da ala mais conservadora da Igreja Deus e Amor não concorda com Lorival, nem Débora, nem na diretoria, quanto mais na presidência. Então, para poupar membros, para que eles fiquem na igreja, eles optaram pela Ireni. Bom, e por que eu venho falar agora de Igreja Deus e Amor, do Davi Neto, da possibilidade e até grande dele ser o novo líder da instituição? Eu tenho recebido muitos comentários daqueles 2 vídeos que eu fiz outrora, né? Que era um que o Davi Miranda Neto falava que ia mudar a doutrina ou os usos e costumes da Igreja de Deus e Amor, ia inovar, inclusive o título era o fim da doutrina, e um outro que eu falava sobre a resposta do Davi Neto, dizendo que não era bem assim, foi mal interpretado, que eles estavam possivelmente caluniando ele e tal. Eu vi vários comentários nesses 2 vídeos, né? Muitas coisas que eu acabei vendo, eu fiquei assim até um pouco pasmo, porque tem gente que acha que eu estou metendo o pau na Igreja Deus do Amor, no missionário Davi Miranda, ou contra os membros, pastores, nada disso. Eu não sei se essas pessoas perceberam, mas eu disse no vídeo que eu era membro e obreiro da Igreja Deus Amor. E eu não saí da Igreja Deus Amor punido, nem por adultério, como era o praxe de muitos, e nem por roubo. Saí por livre, espontânea vontade. Até por algumas outras questões que diz respeito não ao missionário, e eu até diria que nem à família dele, mas sim algo que acontecia e acontece ainda por trás do pano, que é o favorecimento para gente que não tem caráter, que não tem Deus na vida, que não tem vida no altar, para estar em cima do púlpito, na frente da obra, fazendo coisas equivocadas, criando mais polêmicas ainda, introduzindo heresias, como, por exemplo, o reteté, que mesmo estando lá expresso na circular que era vetado, que era proibido, muitos faziam, mesmo estando também lá na circular vetado, proibido, revelar voto, muitos revelavam para ganhar dinheiro, e dentre outras práticas. E como eu nunca fui avarento, e como pregador não era, não fazia bem para essa ala sem vergonha que existe em todas as igrejas, e na Deus Amor não seria diferente. Dinheiristas, que olhava a família missionária toda bem de vida e diziam: ah, nós também temos que ter essa vida, esse padrão de vida. Vejável. É errado, sim, e até concordo em parte, que às vezes a família do missionário demonstrava muito mais luxo do que muitos pregadores do evangelho que lutavam, ganhavam alma para Cristo e às vezes não tinham nem casa própria, carro próprio, e dentre outras coisas. Agora, não é justificar, porque um erro não justifica outro erro. E eu peguei naquela época do missionário que houve uma grande descoberta de passar a mão, né, para não dizer outro nome aqui para o YouTube não censurar, e na Europa e em vários lugares foi descoberto tudo. E naquela época já tinha dado uma grande divisão, nomes bem consagrados, da Deus Amor, José Marques, que estava lá no Peru, né? Era um dos tais. Aliás, eu já até me esqueci do Ronilson, o Ronildo,
também outro pastor, presbítero, olha, mais uma meia dúzia e consagrados dentro de Deus e Amor. Depois foi saindo outros, também a Laia Santana, o pastor Jorge Silva, enfim, foi para contar, aliás, dá para fazer até um vídeo sobre isso aí. Isso ocorreu aí em 2006, 2007, inclusive eu tenho uma gravação da pregação do missionário, aliás, essa acho que foi em 2007 para 2008. Eu tenho a gravação do missionário falando exatamente para esses. Tem gravado essa pregação. Ele, inclusive, pregou lá, que está na carta de aos Coríntios, daqueles que querem ter ocasião, né? E ele falou muito dos Judas Iscariotes, estava de olho no dinheiro. Aí muitos questionavam, porque ele pediu dinheiro para a sede mundial. É porque tinha roubos nas regionais, tá? Tinha coisas equivocadas nas regionais, nas estaduais na época. Claro que centralizou muito para lá e piorou mais ainda, mas foi um mal, entre aspas, necessário para tentar coibir também os roubos, os furtos que tinham, os ratões dos públicos que existiam, porque muitos questionavam, a igreja não tem dinheiro para nada, tudo é São Paulo, eles querem, só querem. Mas só que também quando o cara estava lá e a igreja permitia tirar o dinheiro, eles pegavam para si e não faziam nada para a igreja. Não pintavam a igreja, não faziam manutenção da igreja, né? A igreja às vezes estava caindo, não se importavam com os membros passando necessidade, não faziam uma cesta básica, né? Campanha do quilo, e dentre outras coisas que no próprio Estatuto da Igreja de Deus e Amor é permitido fazer para ajudar o necessitado. Então também deixar de hipocrisia, porque eu sei muito bem, e eu vivi essa época, inclusive tinha vezes que eu até ajudava na contagem das finanças, então eu sei como é que funcionava a parte das finanças da Igreja de Deus e Amor. Nunca fui dirigente, tive uma oportunidade que era para mim ter sido de um ponto de pregação, mas eu não estava no momento, estava trabalhando, aí não fui. Mas não é porque eu não fui dirigente que eu não sei do que se passava. Inclusive, meus parentes ainda estão na Igreja Deus Amor e um desses parentes já foi dirigente de várias igrejas e quando, inclusive, eu estava congregando, ele foi dirigente, foi quase que meu pastor, vamos dizer assim. E também tem lá seus erros, suas falhas também. Mas não nas finanças, tudo certinho, tudo regradinho, conforme o missionário pedia. Essa parte também tem que ser justo. Então, eu fico falando aí coisas que ele não sabe. Aí acha que a gente tá atacando missionário, igreja, família e tal. Não tem nada disso, é falando a verdade. É sendo sincero. Porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Com relação, porque tem gente que nem sabe, nem viu os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre a Igreja de Deus e Amor. Com relação ao Lorival, eu já falei com o Lorival. Pessoalmente, foi uma vez, mas falei. E naquela ocasião, ele me disse algo que era até contra a própria doutrina URI, porque naquela oportunidade de falar com ele, era sobre bateria. E ele dizia que tinha na casa dele 3 baterias. E no RI era proibido. E aí começou a bater no sentido de eu ter as outras revelações, vamos dizer assim, não de Deus, mas de pessoas, né? A palavra certa seria revelações, seria informações, que me diziam que a família não levava muito a sério a doutrina, ou os usos e costumes, ou RI. Aí veio um pastor de Portugal, e eu não vou citar o nome dele, porque também isso aqui é um trabalho jornalista, eu posso ocultar a fonte, e é até uma fonte segura, poderia dizer, foi pastor em Portugal, depois saiu, obviamente, tem o seu próprio ministério atualmente, que ele me contou algumas coisas que se ocorriam lá. Por exemplo, que a Léa, na época, a Débora, já na época do missionário, já tinha televisão em casa, telões em casa. Agora, o que ela via ou não via, não sabia, mas tinha telões que era proibido. Tá? Esse mesmo me contou algo referente ao missionário ter ido levar o filho para o CT, Centro de Treinamento do São Paulo, que era o Davi Neto, e ter dado um carro do ano para o Davi Neto. Aí teve gente questionando, isso é mentira. Então é mentira do pastor, mas eu não creio que seja. Sabe por quê? Porque o pastor, vocês estão vendo esse CD aqui. Esse CD aqui da Débora, 2006, Lágrima Escondida. Aqui tem um hino que a sobrinha desse pastor deu para a Débora cantar. Deu para a Débora cantar. E foi essa sobrinha que passou para ele que ele acabou me contando, inclusive, de algumas coisas que ocorriam na família Miranda, porque ela estava lá junto. Ela foi para gravar o CD, o hino lá
na época em 2006, gravado pela Voz da Libertação. Então não é factoide, criação, fake news, nada disso. Tem vazamento. Agora que, por exemplo, o senhor Davi Filho, aliás, Davi Filho não, Davi Neto, então desminta essa versão, que o avô levava ele para o CT, porque o único neto que jogava bola e jogava na Portuguesa, saiu até na Globo, saiu na Globo local de São Paulo, tá? Jogando na Portuguesa. Na época do Orkut, eu me lembro muito bem. Ele até postou no Orkut, porque ele tinha Orkut, o Davi Neto, que ele era jogador da Lusa de esporte, depois foi para São Paulo, CT, tá? Ele no São Paulo CT, porque o missionário, quando não era convertido, torceu para São Paulo, levou ele lá. Então, que desminta isso. Isso é mentira lá do pastor, que tinha sobrinha que era muito ligada a Débora. Então, tem outras coisas. Depois saiu aqueles boatos todos ali, que eu não tenho como comprovar, eu não ouvi, mas muitos irmãos falaram, deve ser de alguma forma verdade, que o Lorival andava de short, que o Lorival, isso eu escutei, não do short, mas que o short eu escutei agora há pouco, quero dizer, outra coisa que eu escutei na época, que ele jogava bola, o Lorival jogava bola lá num pátio lá do próprio hotel, aliás, hotel. No hotel também tem outro detalhe, no prédio, porque eles tinham um prédio, né? Eles não tinham um apartamento, eles tinham um prédio, foi comprovado ali no próprio inventário, de mais de 100 milhões. Então ele jogava bola lá, possivelmente, no, vamos dizer assim, no ambiente de lazer do próprio prédio ou do local onde ele morava. E com relação ao futebol, ele veio aqui para Santa Catarina em 2007, 2008, na época, não me recordo, foi em 2007, 2008. Ele ficou hospedado num hotel, não sei se foi em Itapema, um balneário, aí na região, que é até próxima da cidade, e estava a Copa, acho que foi em 2007. Estava, porque acho que em 2007 teve a Copa América na Venezuela, ele estava vendo os jogos da Copa América na Venezuela, torcendo para o Brasil. Coisa essa que não podia, o RI proibia, é pecado, ver jogo e pecado, torcer para time, tá com camisa de time, como o André, né, filho da Débora mais velho, e dentre outros andavam com camisa de time, de Milan, etc. Então não vem com essas coisas, tem gente aí que é muito nova, não sabe nada, vão atrás dos irmãos mais velhos, que foram cautelizados, dizendo assim, olha, não olhar em nada que está dentro da internet, que é tudo invenção, tudo é montagem. Eu fui uma dessas pessoas que foi quase que doutrinada assim, mas depois eu comecei a juntar os pontos e ver outras informações e vi que não era bem verdade. Que tinha sim, caroço nesse angu, tinha algumas verdades nos boatos que surgiam. É aquela expressão que diz, onde há fumaça, há fogo. E tinha fogo mesmo. Então, é só para esclarecer isso aí. O que eu falo aqui é porque tem lá, né, a sua porcentagem de ser, se não 100%, mas quase 100% de verdade. Com relação ao Davi Miranda Neto, ele é muito novo para assumir a igreja? Não creio que seja muito novo. Por quê? Quantos anos que o missionário levantou a obra? Muitos não pararam para analisar isso. O missionário levantou a obra com 26 anos. O Davi Miranda Neto está com 30 para 31 anos. Já não tem 31 anos, porque ele tem a minha idade. Segundo ponto, você sabia que teve reis que governaram Israel e Judá com 7, 8 anos? O rei mais novo foi Joás de Judá, com 7 anos. E o segundo, com 8 anos, foi Josias, também de Judá. Claro que havia, ou que existia diferença de rei para sacerdote, porque o rei comandava a cidade e o sacerdote o âmbito espiritual. E nós estamos falando, no caso da Igreja de Deus Amor, de âmbito espiritual. E estamos utilizando como paralelo, nesse momento, o Velho Testamento. O certo seria o Novo Testamento. E aí sim, é a doutrina dos apóstolos. Nós temos ali evidências que não passavam de pai para filho. Isso era no Antigo Pacto, que passava o bastão, a liderança das igrejas, para aquele que fosse de doutrina, que desse bom exemplo, que fosse uma pessoa até mais experiente no evangelho, uma espécie de ancião e tal. Porque muitos dizem, mas o rei foi, o Davi era o menor da casa. A Bíblia não revela quantos anos Davi se levantou para ser rei, nem Saul, nada. Só diz desses reis aí, esses dois aí. Pelo menos a história diz, né? Então, com relação à idade, às vezes não tem problema mesmo. Mas é a questão do caráter da pessoa. Porque a pessoa pode ter 50 anos, 70 anos e não ter caráter.
Outro pode ter 20 anos, tem caráter, ter realmente uma vontade de dedicar-se ao Senhor, fazer a obra do Senhor, fazer tudo direitinho e tal. Vamos ver qual é a do Davi Miranda Neto. Aí muitos dizem, ele está fazendo a obra e já quer derrubar ele. Não, o que é de Deus permanece. Porque eu sei que o novato tem perseguição por conta do mais velho. O mais velho, às vezes, tem inveja do novo. Claro que tem. Porque Deus usa ele muito bem. Inclusive, o missionário passou por isso, que os irmãos mais antigos não aceitavam que ele pregasse, ou que ele fosse dirigente de uma igreja. Na época, ele teve que sair, e aí criou a Igreja Deus e Amor. Tudo tem que ser analisado. A questão mesmo não é de idade, é de como é o sujeito, a vida dele. Você tem vida no altar. Aí você olha para o Davi Miranda Neto, ele não tem uma pegada do avô, porque o avô não tinha aquelas gírias, aí, brother, bacana, legal e tal. Mas vamos trazer o jogo dessa maneira. Então quer dizer que a gente tem que se prostituir para trazer a prostituta? A gente tem que jogar futebol para trazer o jogador de futebol? A gente tem que roubar para trazer o ladrão para dentro da igreja? É isso, a lógica. É o que está passando. Quer dizer, eu tenho que ser traficante de drogas para ganhar o traficante de drogas? É isso mesmo, porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: filho de fraco para com os fracos e para ganhar a alma deles. Não é esse contexto, meus caros. Com toda certeza não é nesse contexto. Paulo não se corrompeu por isso. O se fazer de fraco é o seguinte, é tolerar, às vezes, alguma burrada de um aqui, vamos colocar o termo mais certo, uma bancada, vamos dizer assim, a pessoa falhou, coisas assim mais leves, não tem nada a ver dessa questão aí que muitos estão implementando. Vamos para o carnaval para ganhar os carnavalescos todos, os foliões, que a igreja moderna prega, porque a igreja de Deus Amor virá isso, vai ter que ir lá estar no carnaval junto com a Fernanda Brum para trazer a turma dos foliões para a igreja, ou fazer o bloco de Jesus lá. Olha como é que está virando a coisa. Isso é o evangelho maldito, anátema. Ainda que um anjo viesse trouxesse o outro evangelho, não devia ser aceito. É isso aí. Então, tem muitas coisas equivocadas. E o Davi Miranda Neto está se perdendo nisso aí, porque ele está nessa ligação. Ele tem muita informação de igreja presbiteriana, que a gente percebe nele, e dentre outras coisas mais. Mas vejam bem, a questão não é só de estudo, tem que andar as duas coisas juntas, de mãos dadas. O que é que tem que andar de mãos dadas? É a oração, a santificação, vamos dizer assim, e o conhecimento. Ou, conforme Pedro disse, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no favor imerecido de Deus e no conhecimento dele. Ou seja, fazendo a sua parte como uma pessoa cristã, se esforçando, santificando e também conhecendo de Deus, colocando a sua vida no altar e pedindo conhecimento. E aí, no caso, ele está mais no conhecimento do que na graça, do que na unção. Tem que estar as duas coisas juntas. Porque a obra é a obra, né? É bem complexo, bem complicado. Pode ser o líder das gerações futuras? Pode ser, porque a igreja está se envelhecendo, uma hora vai todo mundo, né? Se Jesus não vir, vai Ireni, vai Débora, vai Lorival, vai o Stio, tudo, vai ficar tudo para os netos. Nem vamos ver como é que vai ficar. Mas, na realidade, eu já faço uma crítica, muitos vão interpretar que é uma crítica destrutiva, mas pode ser construtiva, depende da igreja ser humilde, da cúpula, e rever esse posicionamento, como, por exemplo, votação para presidente para não ser da família, porque isso configura, além de até mesmo nepotismo, uma monarquia. Nós não estamos vivendo em monarquia. Pedro não passou o bastão para o seu filho, porque Pedro era casado. Ele não passou a liderança para o seu filho da igreja. Então tem que analisar todo esse contexto. Aí me disseram, mas tem reeleição a cada 3 anos. Claro, porque é uma norma. Isso passa pelo direito, mas só que vão sempre colocar da família. Tem que colocar lá algo expresso, não pode, da família. Aí me enviaram um e-mail perguntando, irmão, tem como alterar isso? Tem como alterar. Se não conseguir por meio judicial, fazendo, não digo uma espécie de protesto, mas uma reivindicação abaixo assinada dentro da própria igreja, dizendo o seguinte: enquanto que eles não resolverem isso aí, enquanto que eles não resolverem essa questão de presidência, não dão mais dízimo, não dão mais voto. Isso os membros, não estou falando para os pastores, os membros não dão mais dízimo, mais voto na oferta. Eu quero ver de onde que eles vão tirar o dinheiro para manter a igreja. Isso é radicalismo? Não, isso aí é o evangelho, é a militância do evangelho. Militar, boa milícia, isso aí, né?
É militar exatamente um bom combate, combater o bom combate. É isso aí. Porque o dinheiro é para ajudar o pobre necessitado, não é para luxo de família Miranda, para eles estarem ostentando seus carrões, né? Suas mansões, seus prédios e coisas semelhantes. Aí você vai dizer, mas você está com inveja. Eu estou com inveja de lata, de casa, de tudo perecível. Estou com inveja? Eu não estou com inveja coisa nenhuma, porque o próprio Deus ele pode nos agraciar com isso. O problema é que a gente vê e quer o bem da igreja, é que eles estão se apegando ao material e não estão se apegando às almas e o compromisso com o evangelho. Esse é o grande problema, porque a gente tem que se apegar com o espiritual. Aí eu fico perguntando para você, o que adiantou, por exemplo, o missionário deixou 100 milhões, mas está lá debaixo da cova. Inclusive eu estava vendo lá, e ele até fez certo, o irmão Rodrigo Cruz, filmou lá o cemitério do missionário, está lá com a plaquinha. E é um cemitério de luxo, o pobre vai para uma vala comum. Ele foi para um cemitério de luxo, que inclusive é enterrado em pé, né? Enterrado em pé. Tá ele lá e a mãe dele, a Anália. Tá, eles são merecedores, ok? A mãe dele faleceu em 1988, até o ano que eu nasci. Agora, o que adianta? Tudo passa. E Salomão vai falar isso, em Provérbios vai ser falado isso, em Salmo vai ser falado isso. Que proveito tem um homem? Deixa tudo. Pode ter até o melhor cemitério. Né? Porque, inclusive, tinha uma questão em Israel, que aqueles que não eram obedientes à palavra ou faziam qualquer coisa erradas, eles eram enterrados à parte, não eram enterrados lá no sepulcro do pai. Quer dizer, era algo vergonhoso não ser enterrado num sepulcro digno e tal, né? Por conta de pecado. Não mereceu aquilo ali porque também se esforçou muito para ter aquilo. Mas é só para você pensar. E para a família também pensar, deixar a avareza de lado, o luxo de lado e fazer a obra. Aí o que acontece? Eu percebo que o filho do Lorival tem até uma boa intenção, só que ele quer pregar para uma elite de jovens, modernos, que acha que não tem problema isso, não tem problema aqui. Algumas coisas no RI deveriam ser mudadas, sim, eu já falei várias vezes isso aí. Tem coisas que não são pecadas, é apenas questão de costume, como, por exemplo, barba não é pecado, né? Porque Jesus tinha barba, e dentre outras coisas. Só que a gente percebe que não é nessas coisinhas um pouco mais simples que eles querem mudar. Eles querem mudar outras coisas que é mais essenciais, como, por exemplo, o temor, a reverência a Deus para estar orando, para estar santificando. Eles querem fazer lá shows, teatro, né? Fazer aquele modernismo, aquele evangelismo. Aí querem citar lá aqueles reformadores todos, né? O Charles Spurgeon, que é lá da presbiteriana lá. Porque ele disse, eu quero saber o que o Charles disse, o que o Calvino disse, o João Calvino, no caso, o que o Lutero disse, eu quero saber o que Jesus disse. Porque eles podem até ter ajudado aí na reforma, mas na realidade a gente sabe que o protestantismo é filho, né, exatamente do catolicismo, é tudo a mesma coisa. Às vezes ajudaram em algumas coisas, claro, a questão da adoração à imagem e tal, mas eles não descobriram nada novo, porque já estava ali, era só dizer, é só, de fato, espalhar aquela notícia, aquela boa nova, que o evangelho é assim, da graça, não tem indulgência, né? Aquelas 95 teses do Martinho Lutero é exatamente para isso, para acabar com as indulgências que a Igreja Católica vendia céu, né? Vendia o céu, o paraíso, para ganhar o perdão, para não ir para o purgatório, aquela coisa toda, e depois a questão das imagens. Foi importante, mas já estava na Bíblia. Então, eu sigo a Bíblia. Eu não quero saber o que é aquilo lá dentro. Até é bom estudar. Não estou dizendo que não é bom para estudar, tá? Mas o principal é a Bíblia. Estudar realmente é a Bíblia. Porque, às vezes, eu tenho a minha opinião, o camarada tem a opinião dele, mas será que está na Bíblia? A gente fazer que nem o povo de Bereia. Paulo pregava e via uma opinião um pouco diferente. Será que isso está lá na Torá? Isso está lá na lei? Isso está lá no Velho Testamento? E lá checar, lá na Taná, e viu. É isso que tem que ser. Então, para concluir, né, não quero ser muito extenso, eu não tenho nada contra a Igreja Deus e Amor, tenho familiares na igreja, já disse várias vezes isso, tá? Quero que a igreja permaneça firme e forte, desejo mesmo, não estou aqui para contender com ninguém. Aí tem aqueles que dizem, vai orar, irmão, o que adianta orar? Tem coisas que é para ser dito. A Bíblia diz, vigiai antes de orar, e o vigiar é falar algumas coisas. O que adiantava, por exemplo, Jesus dizer, olha, se vão orar.
Se ele não exortasse, se ele não expulsasse o demônio, estava em Pedro, que disse que Jesus não ia então ser ressuscitado ou passar pela via cruz, passar pelo sacrifício. Se Jesus não tivesse repreendido também Pedro quando pegou a espada e cortou a orelha do soldado do Malco. Pessoas que não lêem a Bíblia, né? Só vão repetindo mantras, clichês, frases de efeitos, dos mais velhos, que alguns até conhecem a verdade, mas porque são sem vergonhas, quer dizer, não respeitam a palavra de Deus, não têm temor a Deus, utilizam versículos para se justificarem. E não porque é a verdade, como o Davizinho fez ultimamente. Ele diz, não julguei para não ser julgado. Ele nem sabe o que aquele contexto quer dizer. Não se aplica o que ele está dizendo. Não se aplica de maneira alguma. Ainda que ele queira utilizar de uma maneira alusória ou fazer alusão, não dá. Não dá mesmo. Porque ali Jesus está falando de outras coisas. Eu não vou gastar muito tempo para falar sobre isso, que eu já tenho no canal. É só procurar. O pessoal tá vindo agora, né? Não sabe que meu canal tem mais de 1000 vídeos, que eu já falei mais de 1000. Aí tem gente que diz, você fica falando de igreja, vai orar, vai pregar a palavra de Deus. Meu Deus, o que eu tenho de pregação aqui no canal não tá no gibi. Eu tenho toda a certeza que eu preguei mais do que o Davi Filho, tanto na Igreja de Deus Amor e em cima de púlpito. Preguei mais aqui no canal do que ele. Isso eu tenho certeza, porque eu preguei já o livro todo de São Mateus. Mas o pessoal não vem ver, né? Só vem ver vídeos quando tem treta de igreja, etc. Só que no livro de São Mateus era de áudio, eu tenho que começar a pregar em vídeo. Eu não sou mais melhor do que ninguém, tá? Não sou nenhum grande, né? E nem quero ser, não quero ser idolatrado, não quero ser nada, porque tudo é para honra e glória de Deus. Não sou o que muitos pensam que eu seja, uma pessoa toda, inteligente. Não, isso aí é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Segundo ponto, também não sou o santarrão, porque tem as minhas falhas. E terceiro ponto, que essa palavra que eu estou falando é para mim, é para todos. Quarto ponto, que eu não quero destruir igreja nenhuma. E com relação ao Davi Miranda Neto, a questão não é da idade dele, é a questão do compromisso. Por exemplo, Johnny Mange se converteu a Deus desde os 9 anos, já pregava desde os 9 anos. Está falando de Igreja de Deus Amor. O filho do Antônio Ribeiro diz que pregava um monte, expulsava demônios, mas não está nem mais na igreja hoje, né? Quando era novo. E o Antônio Ribeiro tá, né? Saiu e voltou, deu problema, tá ok. E o Johnny Manch está aí, ó, com 30 anos, desde 9 anos, pregando. E quantos anos que ele levantou o ministério dele? Foi com 20 e poucos anos, né? Então a idade não é o problema. O problema é o compromisso. A gente vê que o Davi não tem lá aquele compromisso, né? Enquanto que o John estava lá orando, consagrando, pregando a doutrina, igual o missionário, ele estava o quê? Andando de skate, viajando lá pelas Europas da vida, vamos dizer assim, né? Para a América, fazendo isso, fazendo aquilo, jogando. Eu sei que Deus pode converter a pessoa, não estou duvidando nada disso. Mas a gente não pode confiar 100%. Uma pessoa que outrora estava no mundo e já logo... Então, meus caros, assim, quantos que eu vi levantando hoje, caindo amanhã? Por isso que tem que ter alicerce. Tem que ter realmente uma vida dedicada só à palavra, mas à vontade de Deus. Agora, com relação à igreja, se ela não mudar na questão do próprio estatuto, mudar a presidência ali para eleger algum presidente quando a Irene partir, não mudar outras coisas, ela fica claramente, já está no momento, como uma empresa, nada mais, uma empresa da família Miranda. Teve outros que questionaram também, eu já vou encerrando aqui, dizendo que o Davi Miranda Filho não tem nada a ver com aquele Deus Amor. Como que não tem? Se ele recebeu herança, se várias rádios da Deus e Amor ainda está no nome do Davi, ou for passado no nome do Davi Filho, do Daniel, etc. Eu já mostrei nos vídeos. Pare de ser preguiçosos e veja um vídeo até o final, para depois estar falando aí nos comentários. Eu não sou qualquer um desses youtubers aí que fica criticando a Igreja de Deus e Amor por criticar para ganhar visualização e dinheiro. Eu não sou, não. Eu falo algumas coisas da Igreja de Deus e Amor, não é contra, mas sim para falar a verdade, porque eu já fui membro, obreiro, tem gente da Igreja de Deus e Amor, então eu posso falar. Enquanto que muitos youtubers nunca pertenceram à Igreja de Deus e Amor, só falam maldade e ainda são aplaudidos por muitos. Como outra falácia, mentira, que fica dizendo, o missionário era medroso, só andava lá dentro daquela cabine. Aquela cabine foi a Justiça de São Paulo que recomendou ele utilizar em São Paulo, desde 1992. Não é mentira. Se bobear, se eu conseguir, até mostro
o documento. Tem até o nome da pessoa que fez os 3 disparos. Está na Justiça de São Paulo, é só acessar, TJ de São Paulo. Então as pessoas não procuram checar as informações, ficam falando. Aí fica criticando o missionário que usa aquela cabine de bala. E o Papa, que tem um Papa móvel, que também levou tiro. O João Paulo II, já é falecido, obviamente. Então tem que analisar. Ah, mas cadê a fé? Cadê a fé? E Jesus, quando soube que ia ser morto, ele ficou lá tentando eles? Ou cumpriu o que manda a palavra de Deus para não atentar ao Senhor teu Deus? Vigiar. Ele não foi lá atrás dos caras que queriam matar ele. Ele pegou, foi para casa, ou para um outro lugar, e depois apareceu na festa, porque eles queriam pegar ele na festa. De uma maneira um pouco sorrateira, vamos dizer assim, escondida. Para ninguém ver. Não foi vigilância dele? E ali não era? Tanto é que o missionário, quando ia para outras cidades, outros países, ele pregava fora da cabine. Era só para São Paulo. Tinha até no templo 3 também, que ele fazia a reunião, que era o outro templo lá, que tem aquele relógio romano. Quando você em Deus deposita a sua fé,